O sol de meio-dia batia forte no jardim dos fundos da casa de família em São Paulo, transformando o ar em uma mistura sufocante de calor e expectativa. Era o dia do meu casamento com Rafael, e eu, Ana, sentia o coração acelerado como se estivesse correndo uma maratona. Aos 28 anos, eu havia sonhado com isso desde menina. O vestido branco fluido, os cabelos soltos com flores de jasmim entrelaçadas e o sorriso dele esperando no altar improvisado sob a pérgola de ipês floridos. A família inteira estava lá. Minha mãe organizando as mesas com toalhas impecáveis, meu pai contando piadas ruins para os primos distantes e as amigas tagarelando sobre o buquê que eu carregava. Um arranjo simples de rosas brancas e folhagens nativas. Rafael e eu nos conhecemos há 3 anos, em uma feira de artesanato no centro da cidade. Ele era engenheiro, daqueles que falam pouco mas constroem mundos inteiros com as mãos. Eu, designer gráfica, via beleza em pixels e traços, mas com ele aprendi a valorizar o tangível, os passeios de bicicleta pelo Parque Ibirapuera, as noites de pizza caseira no apartamento apertado que dividíamos agora. O casamento era modesto, para 80 convidados, em uma casa alugada nos arredores de Moema, com vista para um riacho que corria preguiçoso. Nada de luxos exagerados, queríamos algo autêntico como nós. Enquanto a cerimonialista ajustava o véu no meu reflexo no espelho do quarto improvisado, eu respirei fundo. "Você está linda, Ana", disse ela, uma mulher de meia-idade chamada Carla, com sotaque paulista carregado. "Rafael vai cair para trás." Sorri, mas por dentro, uma pontada de ansiedade me cutucava. Nos últimos meses, o estresse do planejamento tinha nos aproximado e afastado ao mesmo tempo. Ele trabalhava longas horas em um projeto de infraestrutura no interior, e eu lidava com prazos apertados na agência. Brigas bobas sobre convidados e orçamentos pipocavam, mas no fundo, sabíamos que era só o cansaço falando. Hoje tudo isso ficaria para trás. A música começou, uma versão acústica de Ai Que Saudade Doce, tocada por um quarteto de violões que contratamos. Desci as escadas de madeira rangente, o vestido roçando o chão de azulejos coloniais, e entrei no jardim. O cheiro de churrasco misturado com flores frescas enchia o ar, e o burburinho das conversas parou quando me viram. Caminhei pelo corredor de pétalas espalhadas, os olhos fixos em Rafael. Ele estava de terno cinza claro, o cabelo castanho bagunçado pelo vento, e seus olhos castanhos brilhavam com uma emoção que me fez engolir em seco. "Você é tudo para mim", murmurou ele quando cheguei ao altar, pegando minhas mãos trêmulas. O padre, um amigo da família, iniciou a cerimônia com palavras simples sobre amor e compromisso. Rimos com as leituras dos padrinhos. Minha melhor amiga, Luana, leu um poema de Drummond que nos fez chorar de rir. Os votos foram o ponto alto. Rafael prometeu me apoiar nos dias ruins, como quando perdi o emprego no ano passado, e ele me incentivou a abrir minha própria freelance. Eu jurei estar ao lado dele nas viagens de trabalho, mesmo que doesse a saudade. O beijo selou tudo, sob aplausos e confetes de papel reciclado caindo como chuva fina. A recepção fluiu como um sonho. Mesas redondas com pratos de feijão tropeiro, picanha grelhada e saladas frescas. Comida brasileira de raiz, para homenagear nossas origens mistas. Rafael e eu dançamos a valsa desajeitada, tropeçando nos pés um do outro, o que arrancou gargalhadas da galera. O DJ misturava sertanejo universitário com MPB, e logo o gramado virou pista de dança. Eu me sentia flutuando, o sol poente tingindo o céu de laranja e roxo, o ar mais fresco agora com a brisa do entardecer. Foi então que notei o fotógrafo pela primeira vez de verdade. Chamava-se Marco, um cara de uns 35 anos, magro e de barba rala, com uma câmera profissional pendurada no pescoço e outra na mão. Ele circulava discreto, capturando momentos. A tia-avó dançando com o sobrinho neto, os noivos brindando com caipirinhas de limão. Contratamo-lo por indicação de Luana. Ele era conhecido por fotos naturais, sem poses forçadas. Durante a cerimônia, ele havia se posicionado em ângulos perfeitos, o clique da câmera quase inaudível no meio da música. Perto do fim da festa,
Quando o sol já havia se posto e as luzes de pisca-pisca iluminavam o jardim como estrelas artificiais, Marco se aproximou de mim. Eu estava conversando com minha mãe sobre a lua de mel em Ilhabela, rindo de como Rafael odiava a praia, mas amava frutos do mar. Ana, posso falar com você um minuto? A sós? Pediu ele, a voz baixa, mas urgente, os olhos escuros fixos nos meus. Havia algo em seu tom. Não era o habitual profissionalismo. Era como se carregasse um peso invisível. Fiquei surpresa, mas assenti. Claro, o que foi? Afastei-me da multidão, seguindo-o até um canto mais reservado perto da cerca viva de hibiscos, onde o som da festa era um murmúrio distante. O ar noturno trazia o cheiro úmido da terra, e uma brisa fria arrepiava minha pele sob o vestido leve. Marco tirou a câmera do pescoço e folheou a tela digital com dedos ligeiramente trêmulos. Eu não queria estragar o seu dia, mas você precisa ver esta imagem agora. Ele virou a tela para mim, e o que vi me congelou no lugar. A foto era de nós dois durante os votos, mas algo no fundo borrado pelo movimento chamava a atenção. Meu estômago revirou. Era Rafael rindo com uma mulher que eu não reconhecia, mas o ângulo sugeria intimidade demais. Uma mão no ombro dele, um olhar cúmplice. Não, espere. Era mais que isso. O zoom revelou um detalhe que Marco apontou com o dedo. Um colar no pescoço dela. Idêntico ao que eu havia dado a ele no nosso primeiro aniversário. Meu coração disparou. Uma onda de dúvida e raiva subindo pela garganta. O que é isso? Quem é ela? Perguntei, a voz falhando. Marco hesitou, olhando ao redor para garantir que ninguém nos ouvisse. Eu capturei isso sem querer durante a cerimônia. Mas tem mais. Eu vi algo antes, no ensaio pré-wedding. Ana, acho que seu marido. Ele não é quem você pensa. O mundo ao meu redor pareceu girar, o riso da festa agora soando como um eco distante e cruel. Como isso podia estar acontecendo no dia mais feliz da minha vida? Meu coração martelava no peito como um tambor descontrolado enquanto eu encarava a tela da câmera de Marco. A imagem granulada, capturada no calor do momento dos votos, mostrava Rafael de costas para o altar, mas o suficiente para que o borrão revelasse aquela mulher loira de vestido azul claro, inclinada para ele com uma familiaridade que me revirava o estômago. O colar. Aquele colar de prata com pingente de coração que eu mesma escolhi em uma joalheria no Largo da Batata, no nosso primeiro aniversário juntos, pendia no pescoço dela, reluzindo sob o sol da tarde. Como? Por quê? As perguntas se atropelavam na minha mente, misturadas a um pânico que subia pela garganta como bile. Explique isso direito, Marco, sussurrei, minha voz rouca, quase inaudível por cima do som distante da música que ainda ecoava no jardim. O ar noturno de Moema estava úmido, carregado com o perfume das flores murchas e o cheiro de fumaça do churrasco que se dissipava. Uma brisa fria varria as folhas dos ipês, fazendo-as sussurrar como se o próprio jardim conspirasse contra mim. Eu me apoiei na cerca viva de hibiscos, sentindo os espinhos arranharem levemente o braço através do tecido fino do vestido de noiva, agora amassado e manchado de confete. Marco passou a mão pela barba rala, os olhos desviando para o chão de grama úmida. Ele parecia desconfortável, como se soubesse que estava pisando em terreno minado. Olha, Ana, eu não sou de me meter na vida dos clientes, mas no ensaio pré-wedding, há 2 semanas, no Parque Ibirapuera, eu vi eles, Rafael e essa mulher. Ela apareceu do nada, fingindo ser uma amiga da família. Mas o jeito que eles se olharam não era casual. Eu tirei uma foto sem eles notarem para registrar o ambiente, mas depois, revendo, percebi mensagens no celular dele que piscaram na tela quando ele o deixou no banco. Ele pausou, mordendo o lábio. Não li nada, juro, mas o nome dela, Carla, acho, e corações nos emojis, parecia íntimo. Carla. Meu cérebro girava, tentando conectar pontos. Não podia ser a cerimonialista, que era mais velha e casada. Essa era jovem, talvez uns 25 anos, com um cabelo ondulado e um sorriso que, mesmo borrado, parecia predatório. Eu me lembrei vagamente de vê-la na festa, circulando perto da mesa dos solteiros, rindo alto com os amigos de Rafael do trabalho.
Ele havia mencionado uma colega nova no projeto de infraestrutura, mas sempre de passagem, sem nomes. Mostre mais fotos, exigi, estendendo a mão trêmula. Marco folheou a galeria, revelando cliques do ensaio. Nós dois posando sob as árvores centenárias, o lago espelhando o céu azul de outono. Mas em uma, no canto, lá estava ela, de braços cruzados, observando de longe, com uma expressão que agora eu via como possessiva. O choque se transformou em uma raiva surda, misturada a uma dor que apertava o peito como uma garra. Como ele pôde? No dia do nosso casamento, com a família toda ali, testemunhando nossos votos, eu pensei em todos os momentos que construímos. As noites em que ele me abraçava depois de um dia ruim na agência, prometendo que seríamos inseparáveis. As viagens curtas para o litoral paulista, onde dividíamos coxinhas na estrada, e sonhávamos com uma casa própria em algum bairro tranquilo como Vila Madalena. Era tudo mentira. Ou só uma fraqueza passageira que ele escondeu. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, borrando a maquiagem que Carla, a cerimonialista, havia aplicado com tanto cuidado horas antes. Eu não sei o que fazer, confessei a Marco, limpando o rosto com as costas da mão, o véu agora embolado no braço como um peso morto. A festa ainda está rolando. Minha mãe vai notar se eu sumir por muito tempo. E Rafael? Ele está lá dançando com as primas, agindo como se nada tivesse acontecido. Marco assentiu compassivo, mas prático. Eu posso te mandar as fotos por e-mail agora, se quiser. Mas pensa bem antes de confrontar. Às vezes as coisas não são o que parecem. Pode ser um mal-entendido. Ele digitou rápido no celular, enviando os arquivos para o meu, que vibrou no bolso do vestido. Agradeci com um aceno fraco e voltei para a festa, os saltos afundando na grama, como se o chão quisesse me engolir. O jardim pulsava com vida, lanternas chinesas balançando ao vento, o DJ tocando evidências de Chitãozinho em Chororó, e risadas ecoando das mesas, onde os convidados devoravam brigadeiros e pães de queijo quentes. Rafael me viu de longe e acenou, seu sorriso largo e genuíno. Ou era? Ele se aproximou, me puxando para uma dança lenta, as mãos quentes na minha cintura. Onde você estava, amor? Sumiu, murmurou no meu ouvido, o hálito cheirando a caipirinha. Eu forcei um sorriso, o corpo rígido contra o dele, só conversando com o fotógrafo. Coisa boba. Mas, por dentro, eu fervia. Como dançar com ele agora, sabendo que talvez ele tivesse traído tudo? Luana, minha melhor amiga desde a faculdade, notou algo errado quando me viu sentada na beira da pista, fingindo ajustar o buquê. Ela se jogou ao meu lado, o vestido vermelho rodado contrastando com as luzes amareladas. Ei, noiva, tá com cara de quem viu fantasma. O que rolou? Seus olhos castanhos, sempre afiados, me sondavam. Eu hesitei, mas o peso era demais. Mostrei o celular, as fotos ampliadas. Luana arregalou os olhos, a boca formando um ó de surpresa. Meu Deus, Ana, isso é loucura. Quem é essa mina? Eu vi ela aqui flertando com o Rafael mais cedo. Parecia uma colega dele, mas... O colar? Isso é grave. Ela me abraçou forte, o perfume de baunilha misturando-se ao meu desespero. Não faz nada agora. A festa é sua. Pelo amor de Deus. Amanhã a gente investiga, eu te ajudo, tá? Você não tá sozinha nisso. Suas palavras foram um bálsamo, mas a dúvida corroía. Enquanto a noite avançava, com fogos de artifício estourando no céu estrelado de São Paulo, um toque que Rafael insistira para adicionar, eu me sentia dividida. Confrontar ele ali, na frente de todos, destruiria o dia. Ou ignorar e fingir felicidade seria pior, envenenando nosso futuro. O riacho ao fundo gorgolejava, indiferente, e eu me perguntei se nosso amor, como aquelas águas, poderia ser limpo ou se estava irremediavelmente turvo. A festa terminou tarde, com os convidados se despedindo sob beijos e abraços. Rafael e eu subimos para o quarto da casa alugada, exaustos mas felizes, pelo menos na superfície. Ele me beijou na testa, murmurando: "Te amo, esposa", antes de cair no sono. Eu fiquei acordada, o celular na mão, revendo as imagens. O amanhecer se aproximava, tingindo as cortinas de cinza, e com ele, a decisão de enfrentar a verdade. Mas, por enquanto,
O silêncio da noite me consumia, cheia de perguntas sem respostas. O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas do quarto, pintando listras douradas no chão de madeira da casa alugada em Moema. Eu me virei na cama, o corpo dolorido da dança e da tensão noturna, e olhei para Rafael ainda dormindo ao meu lado. Seu peito subia e descia em um ritmo calmo, o rosto relaxado como se o mundo fosse perfeito. Mas para mim nada era mais o mesmo. O celular na mesa de cabeceira piscava com notificações, mensagens de parabéns da família. Mas eu só via as fotos de Marco gravadas na memória como uma ferida aberta. Eram 7 da manhã, e o barulho distante do trânsito na Avenida República do Líbano já invadia o quarto. Um lembrete de que São Paulo não parava mesmo para corações partidos. Levantei devagar, vestindo um hobby simples sobre o pijama, e saí para a varanda. O ar fresco de outono carregava o cheiro de pão fresco das padarias vizinhas e o perfume residual das flores do jardim, agora murchas após a festa. Meu buquê esquecido na mesa perdia pétalas brancas como confetes de um sonho desfeito. Liguei para Luana enquanto tomava um café forte, o vapor subindo como fumaça de uma briga interna. Preciso de você agora, disse eu, a voz embargada. Vem para cá antes de ele acordar. Vamos ver essas fotos juntas e decidir o que fazer. Ela chegou em meia hora, o carro dela rangendo na entrada de cascalho. Luana, com seu jeito prático de sempre, jeans rasgado, camiseta do Corinthians e cabelo preso em um coque bagunçado, me abraçou forte na porta. Calma, amiga. Você casou ontem, mas isso não apaga o que a gente construiu. Vamos desvendar essa merda. Entramos na cozinha, onde a mesa ainda tinha restos de bolo de rolo e frutas tropicais da recepção. Mostrei o celular, ampliando as imagens. A mulher loira, agora mais nítida no zoom, tinha traços delicados, olhos verdes que pareciam rir da câmera. O colar brilhava como uma acusação. Eu a vi ontem, murmurou Luana, franzindo a testa enquanto folheava as fotos. Na festa, perto da mesa de drinks. Ela estava colada no Rafael, rindo de piadas dele, como se fossem velhos amigos. Ele me apresentou como uma colega do trabalho, mas o nome... Espera, ele disse, Camila. Sim, Camila do projeto em Campinas. Meu estômago revirou. Rafael mencionara o time de engenharia, mas sempre de forma vaga, elogiando a eficiência dele sem detalhes pessoais. Vamos checar o Instagram dele, sugeriu Luana, pegando o laptop da bolsa. Você tem a senha, né? Assenti, digitando com mãos trêmulas. O perfil de Rafael era discreto, fotos de obras, viagens curtas e stories de churrascos com a equipe. Mas ao rolar para trás, lá estava, uma postagem de 3 meses atrás. Ele e o time em um happy hour, em um bar no Itaim Bibi. No fundo, desfocada, a mesma loira com o braço ao redor da cintura dele. O comentário dela, melhor chefe ever. Coração partido, eu cliquei no perfil dela. Camila Oliveira, 26 anos, engenheira recém-formada, posts de viagens para o interior paulista, selfies em canteiros de obra e, meu Deus, uma foto recente com o colar, legendada. Presente que ilumina meus dias. Lágrimas quentes caíram no teclado. Ele me deu isso no nosso aniversário. Eu escolhi o pingente. Luana praguejou baixinho, o sotaque mineiro dela mais forte na raiva. Filho da puta! Como ele ousa? Olha, tem mensagens no WhatsApp se você acessar pelo backup. Hesitei, mas a dor era maior que a privacidade. No histórico, conversas inocentes no grupo do trabalho davam lugar a trocas privadas. Saudade de ontem à noite dela, respondido com eu também, mas tem que ser discreto dele. Datas coincidiam com as viagens dele para o interior, noites que ele dizia ser reuniões exaustivas. Uma foto enviada por ela de lingerie preta com Pensando em Você. Meu mundo desabou ali, na cozinha iluminada pelo sol fraco, o som de um cachorro latindo na rua vizinha como um eco da minha fúria. Rafael acordou nesse momento, descendo as escadas de short e camiseta velha, bocejando. Bom dia, minhas mulheres. Café pronto? Seu sorriso inocente me acertou como um soco. Luana e eu trocamos olhares e eu me levantei, o hobby caindo de um ombro. Rafael, precisamos conversar. Agora.
Ele franziu a testa, sentando à mesa. O que foi? Tá tudo bem? Mostrei o celular, as mensagens expostas. Seu rosto empalideceu, o café esfriando na xícara. Ana, isso não é o que parece. Foi só uma besteira. Ela é nova no time. Flertou comigo nas viagens. Mas eu parei. O colar? Eu emprestei para ela, para uma festa, juro que devolvi. Emprestou? No nosso aniversário? Gritei, a voz ecoando na casa vazia. Lágrimas escorriam, misturando raiva e decepção. Você mentiu para mim, Rafael. No dia do casamento ela estava lá, usando o que era meu. Ele se levantou tentando me tocar, mas recuei. Eu te amo, Ana. Foi um erro. Estresse do trabalho. Não significa nada. Luana interveio firme. Erro? Mensagens de saudade e fotos íntimas? Isso é traição, cara. Ela merece mais que desculpas esfarrapadas. O ar da cozinha ficou pesado, o cheiro de café azedo pairando como nossa discussão. Discutimos por horas, o sol subindo alto e o calor de São Paulo invadindo as janelas abertas. Rafael chorou, admitindo noites em hotéis baratos em Campinas, justificando com o cansaço e a atenção que Camila dava. Você estava tão ocupada com a agência, eu me senti sozinho. Mas suas palavras soavam vazias, como o tráfego lá fora, cheio de buzinas impacientes. Eu andava de um lado para o outro, o hobby amarrado frouxo, sentindo o peso do anel de casamento no dedo. Como reconstruir confiança? Perdoar seria fraqueza ou força? Luana ficou ao meu lado, oferecendo lenços e palavras duras para ele. Se ama ela de verdade, prove. Mas não espere que ela fique se você não mudar. No fim da tarde, exaustos, decidimos adiar a lua de mel em Ilhabela. Preciso de espaço, disse eu, a voz cansada. Rafael assentiu, os olhos vermelhos. Eu vou consertar isso. Por favor, me dá uma chance. Ele saiu para o quarto de hóspedes e Luana me levou para um café na padaria da esquina, onde o ar-condicionado gelado acalmava minha pele febril. Você é forte, Ana. Isso dói agora, mas vai te fazer crescer. Se ele for o cara certo, luta. Se não, há mais por aí. O trânsito de Moema rugia do lado de fora, carros apressados como meus pensamentos. Eu sorvi o cappuccino, o espuma doce contrastando com o amargo no peito. A dúvida ainda corroía, mas pela primeira vez via um caminho. Confrontar não o destruiu tudo, só revelou as rachaduras. E talvez, com o tempo, que eu pudesse decidir se colava os pedaços ou seguia adiante sozinha. O entardecer caía, tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja, e eu me perguntei se o amanhã traria clareza ou mais sombras. Os dias seguintes se arrastaram como o trânsito caótico da Marginal Pinheiros em hora de pico, cheio de paradas abruptas e buzinas irritadas. Eu me instalei temporariamente no apartamento de Luana, no bairro de Pinheiros, um lugar aconchegante com paredes cheias de pôsteres de shows de indie rock e o cheiro constante de incenso de lavanda que ela acendia para limpar as energias ruins. Rafael ligava todos os dias, mensagens de voz trêmulas pedindo perdão, prometendo terapia de casal e jurando que Camila era um erro do passado. Eu errei feio, Ana, mas nosso amor é maior que isso, dizia ele, a voz rouca de quem não dormia direito. Eu ouvia em silêncio, o celular na mão enquanto via a chuva fina de outono escorrer pela janela, transformando as ruas em rios cinzentos. São Paulo, com seu céu encoberto e o ar úmido que grudava na pele, parecia espelhar meu humor, nublado, imprevisível. Luana era minha âncora nessa tempestade. Toda noite, depois do expediente na agência, onde eu fingia normalidade, ajustando layouts de anúncios com mãos que ainda tremiam, ela preparava um chá de camomila e me forçava a falar. Não engole isso sozinha, Ana. Traição não é só dele. É um soco no seu coração. Você merece alguém que te veja como prioridade, não como plano B. Seus olhos castanhos, sempre cheios de empatia, me faziam chorar, mas também rir com suas histórias exageradas de namoros ruins da faculdade. Lembra do ex que me trocou por uma mina do Tinder? Hoje ele é pai solteiro e arrependido. Karma é uma vadia. Ela me incentivava a focar no freelance e juntas revisamos meu portfólio, adicionando projetos novos que me davam um senso de controle. Pela primeira vez em semanas,
Eu sentia um vislumbre de independência, não mais dependendo só do nosso apartamento em Moema, mas construindo algo meu. Minha mãe, avisada por Luana com uma versão suavizada da história, apareceu um domingo à tarde com uma quentinha de macarronada com frango, o carro dela estacionado torto na rua estreita. O apartamento de Luana era pequeno, com o sol fraco filtrando pelas persianas, iluminando as caixas de mudança que eu ainda não desempacotara. Filha, o casamento foi lindo, mas isso... Ai, que dor no peito, disse ela, abraçando-me forte, o perfume de sabonete floral misturando-se ao cheiro de alho da comida. Meu pai, mais prático, ligou de casa. Homem bom não mente, Ana. Se ele quer consertar, que prove com ações, não palavras. Você é forte como sua avó, que criou 3 filhos sozinha depois do divórcio. Suas palavras, ditas com o sotaque paulista, carregado de quem passou a vida como taxista, me deram força. Eu não era vítima, era sobrevivente. Decidi confrontar Rafael de novo, mas em terreno neutro. Marquei um encontro no Parque Ibirapuera, onde fizemos o ensaio pré-wedding. Ironia cruel, mas simbólico. Era uma tarde de sábado. O parque lotado de famílias pedalando, casais de mãos dadas e vendedores de pipoca ambulantes. O ar estava mais seco agora, com o outono avançando, folhas amarelas caindo das árvores como confetes tardios do nosso casamento. Rafael chegou pontual, de jeans e camisa polo, o rosto magro e olhos fundos de insônia. Sentamos em um banco perto do lago, o som das águas e das crianças brincando, criando um pano de fundo incongruente para nossa conversa pesada. Eu vi as mensagens todas, Rafael. Não foi só flerte, foram noites inteiras em hotéis, mentiras sobre viagens. E o colar? Você o deu para ela como se fosse um troféu. Minha voz saía firme, mas o peito doía como se uma mão invisível o apertasse. Ele baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas no colo, o vento bagunçando seu cabelo castanho. Eu sei, Ana. Fui um idiota. O trabalho me consumia, as viagens me isolavam, e Camila. Ela era nova, admirava meu trabalho, me fazia sentir vivo de novo. Mas foi superficial, vazio, nada comparado a nós. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, e pela primeira vez vi vulnerabilidade genuína. Não desculpas, mas remorso. Eu marquei terapia sozinho, já fui 2 sessões, e quero que a gente vá junto, se você permitir. Perdi o emprego no projeto por causa do estresse, mas isso me acordou. Eu mudei o número, bloqueei ela. Por favor, me dá uma chance de provar. Hesitei, olhando o lago onde patos nadavam preguiçosos, indiferentes ao meu caos. Lembrei dos bons momentos, as noites de pizza no sofá, rindo de séries ruins, o apoio dele quando abri minha freelance, incentivando-me a perseguir sonhos que eu temia. Mas a traição era uma cicatriz, e curá-la exigiria tempo, confiança reconstruída tijolo por tijolo. Não vai ser fácil, Rafael. Eu preciso de espaço, de verações, nada de promessas vazias. Ele assentiu pegando minha mão com cuidado, como se eu fosse frágil. Eu entendo. Te amo de verdade, Ana. Vou esperar o tempo que for. Luana me esperava no portão do parque, com 2 sorvetes de pistache na mão. Seu vício. E aí? Ele chorou? Perguntou, lambendo o dela enquanto caminhávamos pela ciclovia, o sol poente tingindo o céu de tons quentes de laranja e rosa. Contei tudo, e ela sorriu, orgulhosa. Você foi foda, amiga. Não perdoou na hora, mas deixou a porta entreaberta. Isso é crescimento. Se ele escorregar, eu te ajudo a chutar para fora da vida. Rimos, o som leve cortando a tensão, e pela primeira vez em dias senti um alívio genuíno. O parque fervilhava de vida. Corredores suados, músicos de rua tocando violão com melodias de Marisa Monte. Um lembrete de que a cidade seguia, e eu também. Voltei para o apartamento em Moema na semana seguinte, mas com regras claras. Terapia semanal, transparência total nos celulares e noites semanais só para nós, sem trabalho no meio. Rafael se esforçava. Cozinhava feijão com arroz como minha mãe ensinara, levava-me para passeios de bike pelo Minhocão nos domingos de rua fechada, e ouvia minhas inseguranças sem defender-se. A dor ainda latejava,
especialmente nas noites em que revivia as fotos de Marco, mas o apoio de Luana e da família me ancorava. Minha mãe organizou um almoço dominical, com a mesa farta de virado à paulista e risadas forçadas no início, que viraram genuínas quando Rafael admitiu seus erros abertamente. Eu errei, mas estou lutando para ser melhor, disse ele ao meu pai, que assentiu com um bom rapaz. Homem de verdade assume. Meses se passaram, o inverno paulista chegando com seus dias frios e céus azuis limpos. Minha freelance decolou, com clientes de design para marcas locais, e eu me sentia mais eu mesma, não a noiva traída, mas a mulher que superara uma rachadura. Rafael e eu não éramos perfeitos. Brigas bobas ainda surgiam, mas agora falávamos, em vez de esconder. Uma noite, deitados na cama com a janela aberta para o barulho distante da cidade, ele me abraçou e sussurrou: "Obrigado por não desistir de mim." Eu sorri no escuro, o coração mais leve. Obrigada por lutar. O amor não era conto de fadas, era real, com obstáculos que nos moldavam. E ali, em São Paulo pulsante, eu encontrava forças para seguir, passo a passo, rumo a um amanhã mais forte.